seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero também louvar a Deus pela vida de todos os seguidores aí do canal Rascunho da IBD. Quero bendizer a Deus pela vida da mocidade, da juventude da nossa igreja em todo o Brasil, na juventude de todas as denominações, em especial aqueles que usam as revistas da CPAD. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade que temos de juntos estarmos compartilhando a palavra de Deus com vocês, tá certo? Nesta oportunidade eu sou o pastor Edivaldo Pereira, você está no canal Rascunho Teológico, ou melhor, Rascunho da IBD, e nesta oportunidade estaremos aprendendo juntos a lição de número 11, que tem como título a oração sacerdotal de Jesus. O título geral da nossa lição é Ensina-nos a orar, né? Lição que já está se findando, lição do primeiro trimestre, e a nossa leitura bíblica proposta aí está em João capítulo 17, visto que vai falar da oração sacerdotal. João capítulo 17, né? Quando nós vamos ver Jesus instruindo por meio da oração, né? Na lição passada aprendemos sobre como orar, exaltando a Deus, sendo egoísmo, sendo altruísta, e nesta oportunidade estaremos aprendendo sobre a oração sacerdotal, a oração que Jesus fez, né, pelos seus discípulos, e por que não dizer também, nós estamos incluídos dentro desse bojo de oração que Jesus fizera, né? E nossa leitura, nossa revista, ela está dividida em 3 tópicos, né? A oração sacerdotal de Jesus, e vai estar pautada a leitura bem no capítulo 17, versículo de 1 a 4, versículo 19 a 11, versículo 17 e 19 e versículo 22 a 23. Portanto, recomendo que leia todos, né? Já, na verdade, é interessante ler todo o capítulo, né? E assim sucessivamente. Tá bom? Então vamos para a aula. O primeiro tópico da nossa lição diz: é chegada a hora. O segundo tópico da nossa lição vai dizer: santifica-os na verdade. E o terceiro tópico é: para que o mundo conheça que me enviaste. Então podemos observar que todo esse compêndio de informação da oração de Jesus estava acontecendo nos últimos momentos antes dele ser crucificado, ser levado pelos algozes, né? E essa oração estava acontecendo exatamente nessa hora, conforme está escrito no texto, e assim sucessivamente. Então, vamos começar pela leitura. Eu quero trabalhar bem essa questão do texto, que diz assim o texto. Vamos ver o que está escrito. Está dizendo assim: Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste, né? Assim como lhe deste poder sobre a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. O versículo 3 diz assim: a vida eterna é esta, que conheça a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glorifica-te-ei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Versículo 11: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste,
para que sejas um e assim como nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Né? Versículo 19: E por eles me sacrificou a mim mesmo, sendo que também eles sejam santificados na verdade. E eu lhe dei glória que a mim me deste, para que seja um corpo, um como um só, um como nós somos um. Versículo 22. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Versículo 18, versículo 22, aliás, 23, fechando o texto. E eu neles e tu em mim, para que neles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e tenhas amados a eles como me tens amado a mim. Bendito seja Deus. Então, aqui está o texto bíblico proposto, né? Quando vamos observar, deixa eu abrir a Bíblia aqui, deixar a Bíblia bem aberta aqui, para trabalharmos essa proposta. Então, quando Jesus estava para ser entregue aos algozes para a prisão e assim sucessivamente, né, toda aquela questão de dor, então Jesus ora em tom de despedida, né? Jesus faz aquela oração em tom de despedida. Então, algumas características que Jesus deixou aí na sua atitude sacerdotal com os seus discípulos. Um momento antes da pior hora, e a hora do gemido, a hora da dor, da morte, ele deixa sair do fundo da sua alma as mais profundas e sinceras palavras, como sempre foi. E chega a ser emocionante, né? E aí ele vai dizer que dentro do que ele vai dizer, ele vai encher os nossos corações de esperança em uma oração sacerdotal. Então, exatamente no todo o capítulo 17, ele vai trabalhar isso, do capítulo 7 de João, né? Segundo escreveu João. Então, Jesus expressa os seus sentimentos, pensamentos, vontades, né? Ele fala com isso. Na oração, ele consagra-se para o sacrifício que é ele, ao mesmo tempo, o sacerdote e vítima. Então, podemos observar que nesta questão, Jesus ele vai começar a trabalhar apontando-nos para uma vida de comunhão, oração, uma vida de comunhão com o Pai. Então, essa demanda, essa fala de Jesus, essa oração de Jesus, ele estava falando de um relacionamento que tínhamos que ter com Deus. Pode ver no versículo 2, ele vai dizer assim: assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Né? Então, e o versículo 3, ele prossegue dizendo assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste como único verdadeiro Deus. Então, assim como está escrito, podemos ver que a vida eterna, como podemos ter a vida eterna? Jesus nos dá a resposta aí, conhecendo a Deus Pai através do Filho, não é? Então, como é que se conhece a Deus? Através de Jesus. Como é que temos a vida eterna? Através de Jesus. Né? Então, por isso que muitos vão se levantar, vão falar contra, principalmente os críticos liberais, por exemplo, mas isso pouco nos importa. Não trabalhamos com religiosidade, trabalhamos com o fator escriturístico. Não é? Então, a Escritura nos aponta que Jesus, quando fez a oração, ele já entregou-nos nas mãos do Senhor. Então, quando ele diz assim, é chegada a hora, ao longo de todo o evangelho que João escreveu, Jesus se refere à cruz como sendo a sua hora. João capítulo 2, verso 4, João capítulo 7, verso 30, João capítulo 8, verso 20, João capítulo 12, verso 23, João capítulo 13, versículo 1. Então, toda vez que Jesus ia mencionar a cruz, ele estava dizendo que era a sua hora. Não é? Então, podemos ver que no capítulo 17,
versículo 2 e 3, toda essa normativa que Jesus começa a trazer para nós, deixando para nós um legado de comunhão com o Pai, dizendo que a nossa oração, que a oração que temos que fazer é uma oração que denota comunhão com o Pai, com Deus, né? Então, na hora da sua morte já havia chegado e ele estava dando, praticamente despedindo-se dos discípulos com essa palavra de esperança, né? Então, vamos observar que a Bíblia diz que nós temos que conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. No versículo 6, vai nos dizer assim: mostrar-me-ei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste. Guardaste a tua palavra. Então Jesus disse: guardaram a tua palavra, apesar de todas as falhas, as fraquezas, ele dá crédito aos discípulos como tendo crido e obedecido os seus ensinos. Então ele vai dizer, no contexto geral, que os discípulos estavam fazendo a vontade do Pai. Então ele entrega os discípulos na mão do Senhor, ele reconhece que o ensino, Jesus vai dizer que ao reconhecer que o ensino dele vinha do Pai, o ensino de Jesus vinha do Pai, e ele mesmo ao mesmo tempo reconhece ele próprio vinha e estava sendo enviado pelo Pai. João capítulo 4, verso 2, João capítulo 5, verso 20. Então, a melhor maneira de conhecer o Pai, a sua vontade para os seus filhos, é meditar na palavra de Deus. Não tem outra forma de conhecer senão a comunhão com o próprio Deus, por meio da oração e a leitura da palavra de Deus. Então, nessa oração, Jesus vai fazer uma oração para nos entregar ao Pai. Ele está subindo, está indo para a eternidade, voltando para o lar, e de lá antes disso ele nos entrega ao Pai, entrega aos discípulos e consequentemente a nós outros. O versículo 4 vai dizer assim: eu glorificarei. O que é? Jesus tomou o Pai tornou o Pai conhecido a todos. Jesus tornou o Pai conhecido a todos ao completar a sua obra que ele tinha sido dada. Então, ele glorifica-me tu, ó Pai. Jesus pediu aí ao Pai que lhe desse novamente a glória que ele tinha, não é, deixado na eternidade. Então, a santidade, o Cristo eterno, o Jesus, o Emanuel que se fez carne, entendeu? Que o Emanuel, Deus conosco, agora estava subindo para o Pai, e ele disse: então me recebe, Pai. Me recebe, me exalta, assim como tu glorifica-me, tu, ó Pai. Então me glorifica, porque eu estou chegando aí e estou retornando. A obra que me deste para fazer aqui, eu fiz. Em Filipenses capítulo 2, verso 6, está escrito isso, dizendo assim: recebe-me na tua glória, enfim, coadunando com que João capítulo 4, capítulo 17, verso 4 está escrito, né? Então ele já tinha consumado a sua obra aqui na terra, então ele não tinha mais o que fazer, já estava feita toda a obra que Deus havia enviado para que fosse feito, né? Então podemos observar que a expressão que Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai andar em sabedoria, como, por exemplo, eu trabalhar aqui. O primeiro ponto é um relacionamento com Deus da oração. O segundo ponto é a meditação na palavra, e o terceiro ponto, a vida que glorifica a Deus, não é? Então, nessa questão, Paulo também entra no mérito, e ele vai falar que era imitador de Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo número 1, capítulo 11, verso 1, Paulo vai trabalhar a mesma proposta. Ele vai dizer: exortar em sabedoria como estão aí, como lá os que estão de fora, entendeu? Andai com sabedoria para os que estão de fora. Quem eram esses que estavam de fora? Quem é os de fora? Né? Então essa expressão, Paulo se refere aos que não pertencem à igreja, ou aos que não são crentes. Desta forma, os que estão de fora podem estar dentro de nossas casas, ser nossos parentes, pode estar ao lado da nossa casa, ser nosso vizinho, pode estar ao nosso lado,
sendo nosso colega de trabalho, enfim, ou de escola, faculdade, coisa assim, pode estar no caminho por onde passarmos, nos locais onde vivemos. Então, de toda essa gente aí que nos cerca, que nos conhece, né, que convive conosco. Então, pode não ler a Bíblia, mas certamente lê a nossa vida. Então, conforme está escrito que a nossa vida é uma carta escrita e lida pelos homens. Então, eles não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida, como já disseram um certo teólogo, né? Que a nossa vida ela é mais lida do que as páginas da Bíblia. Então, precisamos andar em comunhão, viver em Cristo, andar em sabedoria, porque nós estamos sendo visto e lido, observado o tempo todo por quem nos odeia, seja crente ou não, né? Em especial os que estão de fora, ou seja, os que ainda não são crentes. Então poderão aí ver que todos, aí ele vai dizer assim no capítulo 2, versículo 12 de Pedro, vai dizer assim: tendo nosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de nós, de vós, como de malfeitor, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que vos observem. Então, o que ocorre? Pode deixar falar, mas se você tem a certeza da sua razão, está em paz com Deus, está em paz com a palavra, e está vivendo dentro da palavra, ninguém vai lhe condenar, obviamente. Ninguém vai lhe condenar. Então, naquele momento de angústia, Jesus vai fazer referência aqui. É chegada a hora, no momento antes da prisão, ele dirige-se aí a Deus em oração, conforme já disse, que é um modelo de como devemos orar, né, que estão sob nossa responsabilidade. Então, conforme já dissemos, não é? Já ouvimos por várias vezes nesses dias que estamos tendo nas 10 primeiras lições, né? Agora estamos na 11ª, entendeu? Nas 10 lições anteriores nós aprendemos bastante. O comentarista, na sua introdução, ele diz assim: estudaremos nesta semana uma oração muito especial realizada por Jesus, a oração sacerdotal. No próximo momento da sua prisão, essa oração põe aí a síntese das questões que envolvem a missão do cristão na terra, o processo de santificação, a vontade de Deus com sua igreja, que é necessário para os crentes com o Pai Celestial. Então, a oração proferida por Cristo revela misericórdia, justiça, glória e verdade. Misericórdia, justiça, glória e verdade. Então, Jesus trabalha essa questão e ele vai nos apontar aí o segundo tópico aqui da nossa lição, do meu rascunho que eu fiz aqui. Eu coloquei oração, perseverança, alegria e livramento, né? Conforme está no comentário que o comentarista fez aqui na introdução, né? Que ele vai dizer que a oração proferida por Cristo revela misericórdia, justiça, glória e verdade de Deus para conosco. Então, o primeiro subtópico fala da mensagem da cruz. E aí inicia a oração dizendo: Pai, é chegada a hora, capítulo 1, versículo 17, ou seja, que hora é essa? A hora de ser entregue à prisão. Ele estava se referindo à cruz, né? Conforme eu já disse anteriormente. Então, no momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu a sua vida na cruz por todos nós, né? Abrindo o acesso aí de vida eterna também para nós outros. Então, foi um ato movido pelo amor, por um amor que nós jamais poderemos imaginar. Ninguém consegue imaginar o amor de Deus. Eu não sei explicar. Já dizia o certo poeta, inspirado pelo Espírito por certo, na Harpa Cristã, que ele vai colocar lá: não posso explicar quão meigo é Jesus, né? Então, realmente não temos como explicar em palavras isso. O amor de Deus é muito grande, né? É muito assim, é indescritível, não tem como descrever, entendeu? Então, quando Jesus diz no versículo 6 e 8, que ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens, ou seja, os apóstolos, naquele que Jesus preparou para serem colunas da igreja que teria que dar início, né? Lá no Pentecostes, Jesus orou ao Pai, aquela oração de Jesus estava se referindo que se daria início lá no Pentecostes, né?
e quando a igreja suscitou ali e partiu para fazer a sua missão. Então podemos observar que é uma verdade fundamental, né, os ensinos que Jesus nos deu nesta oração. A oração por perseverança e alegria e livramento. Perseverança nós vamos ver em capítulo 17, versículo 12, versículo 1 e 12, 11 e 12, capítulo 17, versículo 11 e 12, quando vai dizer, eu já não estou aqui no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou partir para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejas um, assim como nós. Então, Jesus estava tratando aqui de unidade, entendeu? Tinha que ter perseverança em Cristo e também unidade. O foco do texto sobre unidade vai estar no versículo 20 até o versículo 23, onde Jesus vai trabalhar toda a proposta da unidade. A oração por perseverança, alegria, por exemplo, João 17, 13, vai dizer, mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenhas minha alegria completa em si mesmo. Então Jesus estava trabalhando aí a questão de incentivar os irmãos, os crentes da época, por isso que é chamado a oração sacerdotal. Tem aqui uma historicidade, é muito importante termos em mente aqui. Então, quando eu disse alegria, livramento, está no João capítulo 1, capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, Jesus ainda dá livramento. Então, na oração, ele estava pedindo também isso. E a partir do versículo 17, Jesus vai trabalhar a questão de santidade, unidade e os frutos espirituais que é gerado na vida do crente, o fruto espiritual que é gerado na vida do cristão. No segundo tópico da nossa sessão está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Da palavra de Deus tem um grande valor para aqueles que seguem, né? Então, diante desses requisitos, o guardar a palavra tem um significado especial, pois à medida que as palavras de vida penetram no coração e na mente do cristão, ele se torna pertencente a Deus, né? Outro sim, que os livre do mal. Então, a intenção de Jesus era que ele já estava partindo, né, para o Pai, mas que deixasse, a intenção dele é que os irmãos, seus discípulos, estivessem seguros, assim como nós outros hoje. A intenção de Deus são as melhores possíveis para o ser humano, para o homem, para o cristão, né, e assim sucessivamente. Então, quando ele vai dizer no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Então Jesus ora para os seus discípulos que seja um povo santo, separado do mundo e do pecado, para adorar a Deus e servi-lo, né? Então devia separar e estar perto de Deus para viver com Ele, para serem semelhantes a Ele. Essa era a visão que Jesus queria para nós, né? Que Jesus sempre quis. Então, ao longo de toda a Bíblia, vamos observar que que o Senhor sempre requeriu ao seu povo a separação total do mundo e do pecado. Então, a exortação de Cristo era sempre essa. E quando ele partiu, deixando esta terra, ele deixou as recomendações, né? Orando ao Pai, ele pedia que o Pai não só guardasse, mas santificasse a nossa vida, para que tivéssemos separado do pecado. Então, essa santificação vem pela dedicação à verdade revelada pela palavra por meio do Espírito Santo, né? Então, João capítulo 17, capítulo 14, versículo 17, João 16, versículo 13, entendeu? Então, a verdade é tanto a palavra de Deus, João 1 e 1, como também a revelação da palavra escrita, da palavra de Deus. Então, é bom ressaltar que a santidade não reside em guardar costumes, né? Mas na observância que está registrada dentro da palavra de Deus. Precisamos ter cuidado com essas demandas, ok? Então, quando Jesus vai trabalhar no capítulo 17, verso 21 a 23, ele vai trabalhar a questão, ele vai falar sobre a unidade, né? Ele vai trabalhar sobre a unidade.
conforme está aqui na nossa revista, no terceiro tópico da revista está escrito assim: santifico, na verdade, para que o mundo conheça, terceiro tópico, para que o mundo conheça que me enviaste. Então, quando odiado pelo mundo, como no mundo nos vê também, qual é o sentimento que as pessoas descrentes possuem por cada cristão? Convicto, comprometido com o reino de Deus. Então, você já parou para pensar nessa questão? Eis a pergunta, não é? Então, o que é que o pessoal que ainda não é crente pensa de nós, pensa de você, no seu trabalho, na sua vida secular, não é? Como você age? Essa é a questão. Então, precisamos estar de forma ilibada diante de Deus, diante da sociedade, não é? Então, na oração por santidade, unidade e frutos espirituais, né? Frutificação espiritual, no capítulo 17, verso 18, né? Que vai nos dizer assim, capítulo 17, verso 18: assim como também tu me enviaste ao mundo, como também eu vos enviei ao mundo. Então precisamos dar fruto, precisamos frutificar no reino de Deus, ok? Vamos para frente. Então, dentro dessa proposta, podemos observar que no sentido geral, o objetivo de Jesus era que tivéssemos sempre comunhão com o Pai, era que vivêssemos sempre bem, que tivesse sempre comunhão com Ele, não é? Para que possamos assim viver uma vida de graça, uma vida de misericórdia, uma vida de piedade, né? De piedade diante de Deus. E dentro dessa questão, segundo o texto bíblico, nós vamos encontrar que a intenção de Jesus era que nós conhecêssemos o nome do Senhor, que nós vivêssemos pregando o nome do Senhor. Então foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi conhecido pelos homens. Está aqui na nossa revista, no segundo parágrafo, no segundo subtópico, né? Quando vamos achar aqui no segundo subtópico, e que conheçam o teu nome. Então a ideia de Cristo é que conhecêssemos o seu nome, que vivêssemos para conhecermos e pregássemos o seu nome. Então, aos jovens aí, se você deseja proclamar o amor de Deus aos seus colegas, permita que eles vejam em você a manifestação deste amor. Então não pode pregar por pregar, tem que viver o que prega, e antes mesmo de você verbalizar alguma coisa, a sua vida possa falar poderosamente. Você pode falar para ele através da sua vida, não é? Da sua fé, da consistência que apresenta a sua vida cristã. Glória a Jesus, não é? E o texto vai, no segundo subtópico do terceiro tópico, vai dizer, terceiro subtópico do terceiro tópico vai dizer assim: a obra contínua, ou a obra continua. Em um certo momento, Jesus, dando as instruções finais aos seus discípulos, falou acerca da frutificação do cristão. Não me escolheste a vós, a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Então, com essa fala, o mestre nos deixa aí um grande desafio, né? Então, a continuação da sua obra. Então, em breve veremos aí o plano da redenção, que estaria consumado com o sacrifício de Cristo, e seria realizada uma nova vida, o que aconteceu na minha e na sua vida. Nova vida, novos contextos, novas palavras, tudo novo, coração novo, bons costumes, foi tirado de nós os maus costumes, e nós estamos vivos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, ok? Que Deus continue abençoando nossas vidas, que o Senhor continue nos guardando, ok? Então, quando vamos ver como João vai trabalhar essa questão, nós vamos ver aqui que o título, uma historicidade aqui, o título Oração Sacerdotal foi dado no capítulo 17, ele vulgarizou a partir do teólogo luterano do século XVI, né? Foi David
David Korraf, era conhecido como Citraus, ou seja, mas lá em Cirilo de Alexandria ele já era chamado a atenção para o caráter sacerdotal desta oração, ou seja, Jesus orou exortando-nos a cuidar de nós mesmos e também pedindo ao Pai para que cuidasse de nós outros, né? Então, Jesus, por isso que é chamada oração sacerdotal. Então, dentro desse contexto de do caráter sacerdotal dessa oração, né, nós vamos observar que as características particulares que sublinha essa lição, esta oração. Então Jesus vai trabalhar aqui, por exemplo, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. Então nesta oração nota-se um acento da soberania da majestade. Tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Então eles trabalhavam de forma uníssona, né? O propósito de Jesus era o mesmo propósito de Deus. O propósito de Deus era o mesmo propósito de Jesus para com a humanidade, ok? Então na oração própria ele vai falar da plenitude e alegria, no versículo 13, e vai falar de quem um é um com o Pai, a ponto de que Jesus aparece aí como sendo a última referência dentro dessa unidade, não é? E dentro desse contexto nós vamos ver que nós teremos aí o conceito, teremos a vida, teremos a fé, teremos a certeza de que o Senhor, quando fez a última oração subindo para o Pai, ele fez uma oração preparando-nos, não é, para estar firme na fé e exortando-nos para que estivéssemos consistentemente sem perder a nossa fé. Estava falando para os discípulos, assim que também como para nós, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, continue nos vossos corações. Na próxima aula estaremos estudando sobre, deixa eu já adiantar aqui, aula de número 12, estaremos estudando sobre a oração de Paulo pelos Efésios, tá certo? Um abraço a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Deus abençoe, no nome de Jesus.